Bora, vamos iniciar a aula 6 do módulo 1. Nessa aula a gente vai falar de um lançamento vertical, pode também entender como queda livre. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que no lançamento vertical a gente ainda está falando de um movimento uniformemente variado. A diferença é que agora a gente tem a aceleração da gravidade. Vamos lá, o que é esse negócio da aceleração da gravidade? Vem comigo, olha aí, ó. Aceleração da gravidade. Muito importante, nessas continhas, geralmente, a gente vai usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma aceleração. É a aceleração da velocidade quando um corpo está caindo em queda livre. A gente vai falar já do lançamento vertical. A gente pode considerar que o corpo está em queda livre. Então, a gente diz, olha só, sem resistência do ar. Então aqui é uma situação ideal, não tem resistência do ar. Mas ainda falando do papo da aceleração da gravidade, tu tem que entender que a aceleração da gravidade varia. Já conversei isso contigo há pouco. A gente sabe, por exemplo, que a Terra é levemente achatada. Por que a Terra é levemente achatada? Se liga, o movimento de rotação da Terra faz com que ela fique mais abaulada. Então a gente tem sim uma diferença nesse raio aqui e nesse raio aqui. Por isso que nos polos, tá? Nos polos, ó, nos polos, G é maior. A aceleração da gravidade nos polos é maior. Por quê? Porque a distância do centro diminui. Vai ter uma aula que a gente vai conversar sobre gravitação universal e tu vai entender bem legal isso. Então, por enquanto, o que tu tem que saber? A gente vai usar o G igual a 10 sim. Contudo, se a prova olhar assim contigo, assim, ó, bem arregado e perguntar: a aceleração da gravidade é constante? Tu fala, não, ela varia com altitude e latitude. Isso está no material. Agora, o que é a queda livre? A queda livre é sem a resistência do ar. Então, quando a gente afirmar que um corpo está em queda livre, a gente está falando que ele está caindo e a única força que está atuando ali é a força peso. Então, o que é a força peso? A força peso de um corpo é a massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. A gente não viu ainda, mas em algum momento da nossa vida, a gente vai ver a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a MA. Num corpo que ele está caindo e a única força que atua nele é o peso, o que a gente sabe? Que a força resultante, ela é o peso. Aí tu brinca, ó, como força resultante é igual a MA. Peso é a massa vezes a gravidade. Corta, eu vou dizer que a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, nesse movimento uniforme variado, o que tu tem que pensar? O G já está ali. Se o G está ali, o que a gente tem que definir? Um referencial. Aí vem comigo. Nas antigas, aí na aula 5, 4, 3, a gente fazia assim, ó, colocava um referencial aqui. E a gente colocava o corpo ou indo para lá ou para cá. Se o corpo viesse para cá, a velocidade seria positiva, o movimento é progressivo, essa coisa toda. Agora o que vai acontecer? Na queda livre eu tenho que colocar a trajetória na vertical. E a gente vai usar as mesmas equações de antes. Por exemplo, se a gente pensar a equação da posição, S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O que a gente vai agora? A gente vai customizar. Aqui ele vai subir uma certa altura, eu vou chamar de raio, ó, H0 mais V0 vezes T mais GT
ao quadrado sobre 2. Tá vendo? É a mesma função, contudo, eu estou usando ela aqui com grandezas relacionadas ao lançamento vertical, ao movimento na vertical. Tu tem ideia que pode ser assim, ó, às vezes quando eu estou assim, menos romântico e eu quero ficar uma coisa assim, menos pessoal, brincadeira, né? Ó, eu brinco assim, ó, y é igual a y0 v0t gt ao quadrado sobre 2. Estou analisando que o cara está andando no eixo y ao invés de andar no eixo x. Tá vendo que é a mesma vibe? Bom, aí tem as outras funções que a gente vai usar também. Quais são as outras funções? A gente pode usar aqui também a função da velocidade. Nota que essa aqui é a função da posição. Eu usei a mesma coisa, hh0. Agora a gente vai falar da função da velocidade. V é igual a V0 mais AT. O que vai ficar? É o V voat. Sabe o que ele vai virar? Ó, Vevojet. Então acabamos de usar aqui a função da velocidade. Tu tá notando que as equações são as mesmas? Então, obviamente, vai aparecer aqui o Torricelli, né? V quadrado, V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração, multiplicado por um ΔS. E agora o que eu faço? Olha só. V0 quadrado mais 2 vezes o G. E aqui eu vou escrever ΔH. Tu viu que bonitinho? Eu saí do Torricelli bonito, né? E montei aqui um Torricelli customizado. As equações que a gente vai usar são as mesmas. Dá até para usar aquela velocidade média para o movimento uniforme. Tu lembra que se eu quiser calcular a velocidade média para o movimento uniformemente variado, a velocidade média é um V1 mais V2 sobre 2. Presta atenção que isso aqui só pode usar no move. Então o cara cai tantos metros, tu pode pegar a velocidade final, a inicial, dividir por 2 e depois tu encontra o tempo de queda e coisas assim. Bom, agora o que vai acontecer? Eu quero conversar contigo sobre referencial. Tá claro até aqui que a gente está usando ainda o movimento variado e não estou mais usando as coisas na horizontal, agora está tudo na vertical. Agora eu quero estabelecer contigo referencial, porque geralmente aqui eu coloco para lá positivo, né? Agora a gente vai falar, vai pegar duas situações e vai montar duas equações aí, tá? Vamos fazer assim, ó. Tu tem aí no material, logo no finalzinho, tu tem um quadradinho aí para te anotar. Vamos fazer as anotações ali? Eu vou apagar aqui agora, vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar tudo isso aqui, ó. As equações eu não vou usar agora, certo? E vou discutir contigo umas coisas agora, tá? Ó, o que eu vou falar? A questão do referencial, tá? Se eu venho e faço para ti um desenho desse tipo aqui, ó, coloco uma para lá, e eu falo que o corpo está indo para cá, se o meu referencial é positivo para lá, essa velocidade seria negativa. O que acontece é que na horizontal a gente costuma usar isso aqui, ó, para lá positivo. Se a gente seguir a lógica do eixo XY, para cima que fica positivo. Então a gente vai ter que pensar nos sinais das grandezas velocidade e aceleração para fazer a conta. Vamos junto aqui? Eu vou pegar duas situações, tá? Eu vou pegar um corpo, olha só. Exemplo do prof aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui? Anota isso aí no quadradinho em branco que tem logo depois dos referenciais ali, tá? Bom, eu vou colocar um corpo sendo lançado para cima com uma velocidade inicial de, vamos colocar aqui um número bem diferentão, 15 metros por segundo, tá? E nesse caso, eu vou colocar como referencial positivo para cima. Bom, não sei se você sabe,
A aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. E ela vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu quero que escreva aqui, ó, olha só. Escreva a função da velocidade e posição. Vamos começar então? Velocidade qual que é? V igual a V0 mais GT. V é igual, quem é o V0? Para cima positivo, então coloca 15. O G está para baixo, menos 10T. Tu entendeu que referencial para cima é positivo e para baixo negativo? Então, nesse referencial, essa é a função horária disso aqui. E qual é a função da posição? H, H0, V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Então, ficar aqui ficaria H, que é igual a 0, mais 15T menos 10T quadrado sobre 2. Escrevendo de novo, H fica igual a 15T menos 5T quadrado. Essa aqui ficou a função da posição. Mas agora nota a diferença, tá? Por isso que eu pedi para te anotar. Agora imagina que eu faço a mesma situação, só que eu coloco o referencial para baixo. Está orientado para baixo positivo. E essa velocidade está indo para cima com velocidade de 15 metros por segundo. Fisicamente é a mesma coisa, contudo as funções horárias vão mudar. Se eu for escrever a função da velocidade, V igual a V0, nesse caso, ó, negativo, só que a aceleração está para baixo e ela fica positiva. Tu nota que ele indo de qualquer forma vai chegar a um ponto que a velocidade vai ser zero, mas movimento retardado, velocidade inicial e aceleração, sinais contrários. Movimento retardado, sinais contrários. Agora, se eu for escrever a função da posição, H é igual a 0, só que a velocidade inicial é negativa e o G sobre 2 positivo. Tu está notando a diferença disso? É só uma questão de referencial. Não importa o referencial que tu adotar. Adota o referencial, faz a conta até o fim que vai dar certo. Vamos resolver o exercício agora? Bora!